João, capítulo 8. Jesus, porém, voltou para o Monte das Oliveiras, mas no outro dia de manhã, bem cedo, estava de volta no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se assentou para falar a eles. Quando estava falando, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, disseram a Jesus, esta mulher foi surpreendida no próprio ato de adultério. A lei de Moisés manda que seja apedrejada. E o Senhor o que diz? Eles estavam procurando apanhar Jesus, dizendo alguma coisa que pudessem usar contra ele. Mas Jesus se inclinou e escrevia na terra com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, ele se levantou e disse: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Depois abaixou-se de novo e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um a um, começando pelos mais idosos, até que deixaram sozinhos Jesus com a mulher em pé diante dele. Então Jesus se ergueu novamente e perguntou a ela: Mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles condenou você? Ninguém, Senhor, disse ela. E Jesus disse: Eu também não a condeno. Vá embora e não peque mais. Depois, em um de seus ensinos, Jesus disse ao povo: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não vão tropeçar na escuridão, mas terão a luz da vida. Os fariseus disseram: Vocês estão testemunhando acerca de si mesmo, por isso o seu testemunho não tem valor. Jesus lhes disse: Embora eu testemunhe a meu favor, o meu testemunho é válido, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde eu vim e para onde vou. Vocês me julgam sem conhecer os fatos. Eu não julgo ninguém. Mesmo se estivesse julgando, seria um julgamento absolutamente correto em todos os sentidos, porque eu não estou sozinho, eu estou com o Pai, que me enviou. As leis de vocês afirmam que se dois homens concordarem sobre alguma coisa que aconteceu, o testemunho deles é válido. Ora, eu testemunho de mim mesmo, e meu Pai, que me enviou, é a outra testemunha. Onde está o seu Pai? Perguntaram eles. Jesus respondeu: Vocês não sabem quem sou eu? Portanto, não sabem quem é o meu Pai? Se me conhecessem, então vocês também conheceriam o meu Pai. Jesus fez essas declarações enquanto estava na parte do templo perto da caixa de ofertas, mas ele não foi preso, porque a sua hora ainda não havia chegado. Depois ele disse outra vez: Eu vou embora,
vocês me procurarão e morrerão em seus pecados. Vocês não podem ir para onde eu vou. Isso levou os judeus a perguntar: estará ele pensando em se matar? O que ele quer dizer? Com vocês não podem ir para onde eu vou. Então ele continuou: vocês são daqui de baixo. Eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo. Eu não sou deste mundo. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Diga-nos, quem é você? Exigiram eles. Jesus respondeu: eu sou aquele que sempre disse que era. Eu poderia julgar vocês por muitas coisas e ensinar-lhes muitas coisas, mas não farei isso, porque digo apenas o que ouvi daquele que me enviou. Porém, ninguém entendeu que ele estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então perceberão que eu sou, e que não tenho falado a respeito das minhas próprias ideias, mas pelo contrário, falo exatamente o que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, porque sempre faço as coisas que o agradam. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. E Jesus falou aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem na minha palavra, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas nós somos descendentes de Abraão, disseram eles, e nunca fomos escravos de nenhum homem na terra. Que quer você dizer com libertará? Jesus respondeu: vocês são escravos do pecado, todos vocês. E os escravos não têm direitos permanentes com a família, mas o filho tem todos os direitos para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de verdade. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. E apesar disso, alguns estão querendo matar-me, porque a minha palavra não acha lugar dentro do coração de vocês. Eu estou dizendo o que vi quando estava com meu pai, mas vocês estão seguindo a orientação do pai de vocês. Nosso pai é Abraão, afirmaram eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, seguiriam o bom exemplo dele, mas em vez disso, estão procurando matar-me. E tudo porque eu disse a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não faria uma coisa dessa. Vocês estão obedecendo ao seu pai quando agem dessa forma. Eles responderam: não, não, somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é o próprio Deus. Jesus continuou: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, porque eu vim a vocês da parte de Deus. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Porque vocês não podem entender o que
eu estou dizendo é porque são impedidos de fazê-lo. Vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de realizar o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio e também sempre odiou a verdade. Não há nenhum sinal de verdade nele. Quando mente, isso lhe é perfeitamente normal, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Assim sendo, quando eu falo a verdade, vocês naturalmente não creem em mim. Quem de vocês pode verdadeiramente acusar-me de um único pecado? E já que eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Todo aquele que pertence a Deus ouve as palavras de Deus. E como vocês não ouvem, isto prova que não são dele. Eles disseram a Jesus: por acaso não temos razão em dizer que você é samaritano e está dominado por um demônio? Não, disse Jesus. Não estou dominado por nenhum demônio, porque eu honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas existe alguém que a busque para mim, e ele é o juiz, a verdade, e que todos que obedecem à minha palavra jamais morrerão. Então os líderes dos judeus disseram: agora sabemos que você está dominado pelo demônio. Até Abraão e os profetas mais poderosos morreram, e você ainda diz que obedecer-lhe vai livrar um homem da morte? Quer dizer que você é maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e maior do que os profetas que morreram? Quem você pensa que é? Então Jesus disse isto: se eu estou apenas glorificando a mim mesmo, isto não tem valor algum. Porém, é o meu Pai que vocês dizem que é o seu Deus quem está me glorificando. Mas vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso, tanto quanto vocês, mas a verdade é que eu conheço o Pai e obedeço a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, exaltou ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu e ficou alegre. Os líderes judaicos disseram: você não tem nem 50 anos de idade e viu Abraão? Jesus respondeu: a verdade é que antes de Abraão nascer, eu sou. Neste ponto, os líderes judaicos apanharam pedras para matar Jesus, mas ele se ocultou deles e deixou o templo. Terminemos João capítulo 8.